sobre para o jovem, meu filho. A minha posição, quem é aluno aqui de geografia? Eu digo aos meus alunos, aula fácil, livro fácil, não interessa. É um erro imaginar que com coisas repetitivas, bobas, a gente vai formar as pessoas. Não forma. Passa como água. Pessoas inteligentes, que são as que nos interessam, né? Ou susceptíveis de se tornar inteligentes, porque a inteligência é uma besteira, né? Todo mundo é. Essas pessoas são aquelas que estão dispostas a fazer um esforço. São as únicas que podem ir para frente. Então, porque falar vagamente, bobamente, facilmente, não tem interesse. Eu digo porque eu nunca baixei o nível do que eu escrevo, só que eu tive que esperar. Esperei 15 anos. Né? Se você escrever coisa fácil, a pessoa lê e... Entende? Então, a gente fala em torno de questões. Né? Eu acho que talvez uma discussão interessante que o senhor possa fazer é ligada a essa questão do espaço contemporâneo, como você tem predominância de um certo tipo de sociedade ou de vida urbana e um estado todo ele organizado em torno das mercadorias, a cosificação. Eu acho que seria um tema possível, que é da sua obra e que eu acho que talvez seja de grande interesse. Quando eu falar sobre o Brasil, vou falar nisso. Das estruturas, se é que se pode dizer, primitivas, como tem um convívio com essa modernização, se elas são assolapadas, a questão da cultura popular, nacional. Eu acho que isso seria um problema interessante que a gente poderia tratar. Eu conheço muito pouco da sua obra, faço filosofia aqui, mas assim, acho que é muito interessante essa sua abordagem em torno do espaço, que é um dos elementos centrais da geografia mesmo, né? Da filosofia também. Da filosofia também. E pensar como olhar o mundo através dessa chave do espaço, de pensar o que é esse espaço, como ele está constituído, se ele tem uma unidade, se ele é um espaço hoje todo fragmentado. Acho que seriam temas assim que enriqueceriam bastante também no debate. Bom, acho que é muita coisa, né? Vamos começar com o mundo, porque tudo começa e tem. Pode tirar foto? Pode, desde que faça uma foto bonitinha. Só para entender essa questão das competições raciais, né? Está aqui. Tá aqui. Eu vou tentar pôr numa ordem lógica, não é? Bom, então, já que vamos fazer a entrevista, o senhor se incomoda de pôr? Não, pode. Porque fica mais fácil a transcrição, na verdade, também. Dentro do paletó aqui teria condições? Né? Dentro do paletó? Aqui assim, né? Ele já faz uma ou na gravata mesmo. Né? Que a gente tem um sistema mais amador, né? Não, o meu desejo é que o Brasil, enquanto o Brasil não tiver partidos, realmente partidos, não tem solução. Entendeu? Então eu fico furioso quando encontro falhas dentro daqueles partidos que eu imaginava que estavam indo para a solução, né? A revista, professor, ela não tem, digamos, um caráter muito partidário, ela tem uma espécie de... Como ela precisa ser feita enquanto produz? A abertura. Ela tem uma equipezinha, e que nem sempre essa equipe repete a qualidade da direção do partido. Então, bom, então, entendeu? Um trabalho assim, então quer dizer que me mandaram o que não é bom para me entrevistar, não, entendeu? Isso, é que, e guardaram o bom para... Entendeu? Então... Mas eu não entendi melhor, mas também Não, foi ele que disse que uma coisa, que o partido está ótimo e a revista lá não, é para todo mundo. Não quer dizer. Não, isso não quer dizer nada. Sim, não. Claro que tem uma porção de velho aí péssimo, entendeu? O núcleo de pesquisadores lá da Francine é um pessoal bem... Mas eu não... Tá cheio de modéstia. Porque ele é um pesquisador. Sim. É isso, quer dizer, os políticos não têm respeito. Eu acho que os políticos não têm respeito pelos intelectuais. Então, se no seu partido esse encontro é difícil,
existem, né? Há uma falta no Brasil, uma falta de respeito. Os intelectuais são procurados para enfeitar as revistas, enfeitar as reuniões, mas não para trabalhar junto realmente. Acho que isso é um dos dramas do Brasil. A gente pode falar isso quando se referir à questão, à questão do Brasil. Acho que esse é um drama. Nos grandes países onde os intelectuais têm lugar, e o papel do intelectual é acelerar, de um lado, a cristalização das ideias e dar de volta à sociedade as ideias que a sociedade gostaria de elaborar, né? Eu estou pensando praticamente na França, que eu conheço mais, um pouco na Alemanha, um pouco nos Estados Unidos. Aí as coisas vão muito mais depressa. Quando o Brasil, eu, por exemplo, não converso com político, tenho enorme dificuldade, porque você é perda de tempo, eles querem te usar apenas, né? Para uma coisa ou para outra coisa. Então. E aí se torna realmente difícil. A nossa formação também é, de certo modo, fragmentada toda ela, né? A gente também tem, todos nós participamos um pouco da vida universitária, e a vida universitária hoje não tem essa capacidade de uma formação mais ampla, que passe por vários assuntos. Então até a gente tem um pouco essa repercussão na nossa formação. Eu, por exemplo, sou da filosofia, deveria conhecer muito mais seu trabalho, não só por ter vindo fazer entrevista, mas para refletir sobre as coisas, a dinâmica do mundo, a sociedade, enfim. Eu não conheço, vivo aqui do lado e tenho assim, uma dificuldade enorme em conseguir, lá dentro, buscar. Você falou comigo há uns meses atrás, me entregou um papel bem feito, aliás, herdeiro de um estilo que eu tornaria mais contemporâneo, mas um esforço inteligente o seu. E assim, a gente está tentando até o nosso contato é um pouco isso, né? Tentar a gente criar esses espaços novos que a gente não tem hoje acesso a eles por assim, ter se desmanchado uma série de lianas dessa vida intelectual que hoje está fragmentada toda ela. E os intelectuais são muito sequiosos de mídia, então eles aceitam tudo, eles vão, o que eles querem, em boa parte, é aparecer, tem mais uma entrevista, tem mais um retrato para entregar no relatório da universidade que pede isso. Então, quando você não é crítico nas suas relações cotidianas, você tampouco pode ser crítico na sua produção intelectual, né? Porque tudo vai junto. Então vamos começar com o mundo. Eu acho que é um equívoco, entendeu? Essas análises, as que constituem equívoco, análises como a que falam com tanta ênfase no Muro de Berlim, no fim do socialismo. Acho que é muito pouco. Eu acho que a gente tem que estudar, tentar estudar, a história se dando, né? Como é que a história se dá? E aí você tem várias entradas para estudar como a história se dá. Uma dessas entradas é reconhecer, de um lado, como a vida material se modifica, e, do outro lado, como a vida política também se modifica. Acho que são as duas coisas. Porque se eu estudo a vida material isoladamente, eu caio no pessimismo. Eu acabo não acreditando que há mudança possível. Se eu apenas estudo a vida política, eu corro o risco de cair no voluntarismo ou numa análise puramente ideológica. Então, eu creio que haveria que olhar as duas coisas juntas. A chamada globalização, que é o nome que é dado a esse fim de século, ela resulta de um lado, da produção mediante a ciência e a técnica, de uma certa quantidade de possibilidades novas para a história material do homem e, de outro lado, da produção de certas condições de realização política. As duas coisas juntas deram isso que se chama globalização. Antes mesmo disso, e aí que aparece o tal Muro de Berlim,
que é um episódio apenas. Quer dizer, quando eu me fixo no Muro de Berlim, eu estou me fixando numa coisa, num episódio. Por conseguinte, eu estou matando a possibilidade de uma análise dinâmica, que é a única, porque está dito por Hegel primeiro e outros depois, não é que o processo é que permite a aproximação do que é verdadeiro, não é? Então, o Muro de Berlim, eu suprimo o processo, eu me fixo no objeto, o muro. A mesma coisa quando a gente ouve repetir essa coisa de que o socialismo acabou e de que é pouco isso. Na realidade, o que aconteceu é que as condições materiais criadas para a vida no planeta e as condições políticas que se instalaram sobre isto levaram a aquilo que já vinha sendo uma tendência, porque a União Soviética não eliminava, fazia parte do capitalismo. Quer dizer, a União Soviética era um subsistema capitalista, e tanto que tudo que ela fazia se referia ao capitalismo, ainda que em certos aspectos se opondo a ele, mas era um lapso na história da União Soviética. Não significa que o socialismo, por isso, teve uma morte definitiva, não? Sem contar com outro aspecto da análise histórica, que é a diferença indispensável entre o chamado real e o chamado possível. Quer dizer, dizer que o socialismo acabou, e aí se fala na morte do socialismo real, é imaginar que a impossibilidade atual de ter países socialistas, exceto alguns que continuam socialistas, significa que o socialismo deixou de ser uma possibilidade sobre a face da Terra. Eu acho que essa posição filosófica de princípio, eu acho que ela é central quando a gente quer discutir a produção da história, porque o que nós estamos discutindo, no fundo, é a produção da história, o futuro, né? E não o presente, que é muito pouco como matéria de discussão. Isso faz um pouco, eu acho, até um pouco joga água aí no moinho, de a gente discutir um pouco como esse mundo se tornou episódico, como você tem toda uma presentificação da história, de toda a tradição, da vida humana, como ela adquire essa dinâmica sempre seccionada e sempre posta num instante único, que torna absoluto, que a gente... É um pouco, parece que também um elemento dessa globalização, onde a gente tem uma saturação, uma quantidade de informação. Essa globalização que está aí, quer dizer, nós queremos outra, né? Porque nós todos queremos a globalização, mas não esta. Esta é fundada em dois grandes esteios, ambos violentos. Um é a violência do dinheiro, a outra é a violência da informação, que apenas foram possíveis agora, no fim do século. Quer dizer, não era possível a violência do dinheiro nos anos 80. E é por isso que a leitura exclusiva de Marx é pouco, tem que ler outros autores, porque no tempo de Marx, ainda que ele fosse capaz de prever muita coisa, ele não previu o desenvolvimento técnico-científico que nós estamos vivendo, né? E a outra coisa é a violência da informação. Enquanto se fala em aldeia global, na realidade, nós somos cada vez menos informados, né? Então, a informação ela é objeto
de uma concentração extraordinária na mão de um pequeno número de empresas, que são as mesmas que também presidem a indústria do livro no mundo. Então você tem, de um lado, a produção universitária, comandada por um pequeno número de empresas, e a produção de notícias, comandada pelo mesmo pequeno número de empresas. São as mesmas empresas, comandam as duas coisas, e que é como a produção das coisas, uma produção excludente. O que eu quero dizer com isso? É que você hoje no mundo pode produzir tudo, você escolhe o que produzir. Então você produz algumas coisas, produz algumas relações e produz algumas ideias. Não é isso? E você joga no mercado essas coisas, essas relações e essas ideias. O discurso único tem essa base. Quer dizer, essa produção excludente de ideias, de coisas e de relações. Isso tudo feito na base de um imaginário extremamente poderoso. Me permite? Alô? Sim? Sim? Olha, eu acho que o senhor já falou comigo sobre isso. E agora eu estou, desgraçadamente, com um grande prazer, mas infelizmente, com um grupo de jornalistas comigo, eu não vou poder conversar com o senhor. Pode ser daqui a 1 hora. Muito obrigado. Então, eu acho que o capitalismo, ao longo desse século, ele criou... Ele vive de criar necessidades, não é isso? De multiplicar a criação de necessidades. Com a relação íntima entre ciência e técnica a serviço do mercado global, essa produção de necessidades foi acelerada. Quer dizer, há uma produção ilimitada de necessidades e não de respostas. E essas necessidades criadas são cada vez mais exclusivas. Quer dizer, há uma escolha das necessidades que vão ser jogadas. E, por conseguinte, de ideias também. Isso nos remete, em certa medida, tanto a essa dinâmica da vida mental orientada pelas publicações controladas por indústrias de publicações. Tudo isso nos remete a mais ou menos um episódio que era que o Marx conviveu historicamente, a França, na primeira metade do século XIX, a edificação de um sistema tanto intelectual, junto aos jornais, à imprensa, à própria literatura de folhetim, todo o esquema que configurava a realidade histórica em que o Marx viveu. Eu acho que a gente no Brasil também acaba se inserindo com maior intensidade nessa dinâmica, que era uma dinâmica que já existia em outros países também. Não existia, desculpe. Não, é outra coisa, porque se eu decidir, aliás foi o pedido de Marx, que a gente não confundisse as épocas. A grande solicitação dele foi evitar o que ele chamou de erro de século. Quer dizer, para eu entender as coisas, eu tenho que entender a época em que eu estou vivendo. E se eu continuar a dizer que nós vivemos no imperialismo, não há solução política possível, porque a solução política resulta de um vai e vem. Eu entendo o mundo, eu elaboro um sistema de pensamento e eu, de novo, remeto ao mundo a partir desse sistema de pensamento. E aí eu construo uma política, não é? Se eu não faço isso, eu não construo uma política. Eu não posso construir, porque os partidos, o aparelho de Estado vai agir sobre uma sociedade datada, não é? A sociedade sobre a qual a ação política se dá é datada. Então a ação política tem que ser datada e as ideias têm que ser datadas, igualmente datadas. Em
E, digamos assim, que perspectiva a gente poderia esperar, né? Já que a gente começou falando sobre o mundo, né? O que a gente poderia esperar, assim, nos próximos tempos que vêm aí, em relação ao futuro do capitalismo? Ele permanece como algo possível? Não, o capitalismo não tem possibilidade de permanecer, porque nós estamos nos encaminhando para outra era histórica. A era atual, globalização, que eu prefiro chamar de científico-técnica, porque ela é fundada na ciência e na técnica, quer dizer, a esperança dos grandes universalistas foi frustrada. Boa tarde. Eu sou jornalista profissional. Uhum. Boa tarde. Prazer. Como vai, entendeu? Prazer meu, entendeu? Vamos ajeitar aqui, né? Dá uma abertura aqui. Isso. Trânsito, Rui. Moro em Itu. E tu? Tudo grande? Iniciado um bate-papo, Nós estávamos falando sobre a sua pergunta. falava sobre se o capitalismo tende a continuar, né? Não, não vai, porque nós estamos vivendo uma outra era, entendeu? Perdão, estamos começando a viver uma outra era, que eu estou chamando de era demográfico-popular. Já está aí, não? Tendencialmente já está aí. E as condições técnicas que nós estamos usando para engrossar o capitalismo, essas condições técnicas não são adequadas ao capitalismo. Ao contrário, o progresso técnico que nós alcançamos neste fim de século são adequados a um mundo onde as pessoas vão voltar a ser gente, né? E a gente vai voltar a ser pessoa. Não me pergunte quantos anos isso vai se dar, mas... Assim, essa possibilidade de transposição do capitalismo, ela, digamos, então seria um movimento mais amplo de todo mundo, teria saídas, né? O socialismo entra como perspectiva ou não, também não? Olha, o socialismo, porque essa era que eu estou vislumbrando, ela vai começar dos lugares primeiro, né? E ela vai se estender aos estados. Então, vai haver criações nacionais próprias, formas de democracia próprias, invenções próprias. Na medida em que o mundo não vai renegar o progresso técnico, isto é, que a intercomunicação entre os homens vai se tornar indispensável, ela já está se dando sobre o capitalismo, ela será maior quando esse capitalismo for enterrado. Aí é que nós vamos encontrar alguns princípios gerais a estabelecer, mas a partir dos estados nacionais que vão se reconstituir. Você está falando, tem uma contradição básica com aquilo que toda a propaganda que se faz hoje, né? Do fim do Estado. Hoje em dia se fala da globalização quase como uma lei natural que se impõe, né? É que as pessoas não estão trabalhando com a noção de história, estão trabalhando com a noção de técnica. É diferente, porque todo discurso atual é um discurso da técnica. O próprio vocabulário é um vocabulário da técnica. E, inclusive, nas nossas relações interpessoais, nós sucumbimos ao império da técnica e não da história e do homem, né? Eu estou me referindo a um mundo pleno de humanismo, que é o que vai se instalar. A partir dessa base técnica. A partir da atual base técnica, né? É possível, o senhor acha que há uma pressuposição desse homem, Não, a pergunta é importante, por favor, repita, viu? A base técnica. O que eu ia perguntar é um pouco dentro da tua fala. Então, é possível diagnosticar, ou pelo menos intuitivamente pensar que hoje a gente tem, né, nesse movimento de globalização,
já dado como pressuposto um movimento de contrário a isso, uma reação a isso, que seria a reconstrução desse homem, dessas particularidades, uma tentativa, é possível dizer que há nesse nosso mundo um movimento já dando indícios de uma saída dele, pensando... Eu creio que sim. Eu creio que você tem duas formas de trabalhar isso. Intuitivamente, sim. Não, intuitivamente não, porque se você está falando com um homem da universidade, não é intuitivamente. Porque você está falando com uma pessoa que não falaria sem ter pensado antes. Não é intuitivamente, entendeu? Não, mas quais eu acho que você tem dois caminhos. Você tem um caminho filosófico e o caminho empírico, né? O caminho empírico você tem através de como a humanidade está se comportando, né? Nos lugares, no mundo como um todo. Primeiro você tem um fator novo que nunca houve, que é essa mistura extraordinária de povos, de cores, raças, cheiros, gostos. Nunca houve isso tão grande na humanidade e nessa escala. Todo mundo se mexe, todo mundo se move. Segundo, essas pessoas, a humanidade se reúne em poucos lugares. Se você pegar a população do mundo e pegar a população urbana, você vê que nos últimos 30, 40 anos você teve esse dado de aglomeração. A aglomeração tem um papel extraordinário na produção da cultura, das ideias, né? E essa aglomeração está se dando na base de carências como nunca existiram antes. E o conhecimento da carência, porque as populações sabem o que lhes falta por causa da própria mídia. A mídia promete, mas as populações descobrem que não vão ter nunca. E isso leva as pessoas a uma interpretação do mundo, em primeiro lugar, e do seu lugar no mundo. Isso nunca houve antes. Quer dizer que a informação, enviesada como ela oferece a contradição dentro das pessoas. Entende? Essa dialética na própria existência humana. Mas outra coisa importante é que as filosofias, essa que você estuda aí, né, entendeu? Essas filosofias ocidentais que vocês adoram, não é isso? Das quais vocês são técnicos, estão cedendo lugar no mundo inteiro. Você tem, de um lado, a invasão de filosofias outras. Você chega nos Estados Unidos, na Europa, já nem falo aqui, você vê a chegada de outras filosofias e você vê o povo fazendo política. Quer dizer, o povo não dá importância aos políticos, ele os trata como objetos. O povo trata o político como o político trata ele. Quer dizer, vocês querem que eu receba a coisa, eu recebo. Mas o povo, na sua luta cotidiana, ele cria uma outra visão. A universidade não sabe disso, porque a universidade não se interessa pelos pobres, interessa pelas classes médias. Então, isso do ponto de vista empírico, essa filosofia produzida a partir da vida cotidiana das pessoas. Mas tem uma coisa que o Marx não podia saber, entendeu? E como quem escreveu não foi um filósofo, fui eu, entendeu? Não é difundida. Você não sabe, porque não está escrito no livro dos seus filósofos, é que nós chegamos a uma empiricização da totalidade. Está escrito por mim há mais de 10 anos. Entendeu? A totalidade se torna empírica. Então, até eu escrever isso, entendeu? O que você tinha era a totalidade dos filósofos, a totalidade de papel. A totalidade que hoje nós temos, graças a essa expressão da técnica, graças às multinacionais, graças a essa informação globalizada, ela se torna empírica. Então eu posso entender a história. Da mesma maneira que eu entendo o que me dá o trabalho, em qualquer que seja o lugar, o sujeito mais ignorante sabe que o trabalho dele é valorizado
no mundo e não no lugar. Entende? Então, essa coisa que nós intelectuais temos que nos segurar para entender o mundo, esse novo entendimento do mundo, é que vai permitir que a gente não seja apenas intuitivo. Entende? E isso vai ser o resultado do desprendimento da filosofia das mãos dos filósofos. Quer dizer, cada um de nós, na sua área, produz uma filosofia a partir da história que se está dando, a história concreta. Os filósofos ficam lá produzindo filosofia a partir de outros filósofos, entendeu? Entende? Então é isso que eu acho que permite a gente vislumbrar a produção de um outro mundo. Isso é muito importante porque a política se faz em torno de ideias, né? A política, ela não se faz apenas em torno do que é dito que é real, do que é coisa. Ela se faz a partir de ideias pioneiras que vão ganhando terreno lentamente, né? E que passam a ser um guia para as pessoas, porque as ideias centrais não são abraçadas por maiorias. Acho que é por isso que vocês ainda estão nesse partido, né? É que vocês acreditam que uma minoria pode ser vanguarda, né? A vanguarda de quê? Não é da política. Tem que ser a vanguarda das ideias, entende? Deixa eu tentar, então, encerrar daí para abrir até as perguntas. Não vai encerrar isso, não. É isso que é importante e é isso que você tem que dizer aos seus jovens. Não esse lenga-lenga de socialismo, do capitalismo, de globalização. Não é isso que interessa as pessoas, entendeu? Você tem nessa filosofia, nesse que hoje é muito conhecido e está em certa voga, há um certo tempo também, os frankfurtianos, você tem já uma análise no Walter Benjamin sobre essa questão da experiência dentro da sociedade capitalista, dentro dessa... Então, nada com Walter Benjamin, você está entrevistando a mim, não, entendeu? Só tentar... O Walter Benjamin, entendeu? É lá, entendeu? Eu tenho essa formação técnica da filosofia, entendeu? E acabo sempre recorrendo a outros autores. Eu sei, entendeu? Como? É justamente de onde a gente deve fugir, né? A gente tem problema, a gente trabalha o problema, não vai trabalhar Benjamin nem Horkheimer. Horkheimer nos ajuda a produzir uma ideia, como me ajudou a mim. Aí eu continuo, entendeu? E a discussão em torno de ideias, não de autores, entendeu? Que é um negócio da faculdade, essa coisa de discutir autores é um negócio de faculdade, entendeu? A ideia, então, a tua ideia é que há uma volta da possibilidade de uma experiência do mundo, uma experiência dessa vida. Não vou dizer isso, porque aí está dizendo que nós vamos voltar às comunidades que os europeus chamavam de primitivas, fechadas. Nunca, não estou dizendo isso, não. Claro. Primeiro, não há volta, não existe essa palavra, entendeu? Se narra, quer dizer, se diz, desde o começo do século, que é uma perda da experiência. A literatura vai nesse sentido, a literatura burguesa é esvaziada de toda a experiência, a angústia, a catástrofe, todo esse niilismo começa a imperar. E o homem então passa a ser visto como esse ser isolado, posto dentro dessa fragmentação num isolamento pleno. Ele não tem mais acesso à sua experiência total, à vida, ao mundo, ao capitalismo. Então, dentro dessa tua ideia, há uma possibilidade nova de se recompor essa experiência. É em outro mundo, né? Em outras condições. Então, porque o mundo da informação, né? Tornada a comunicação, porque eu acho que o povo ele sequestra a informação e produz outra coisa, né? Que nós não temos capacidade para aprender porque nós somos professores universitários. Então nós queremos citar Walter Benjamin, Horkheimer, não sei quem mais, e aí a gente deixa de ver o que é importante. Você está falando aí de uma cisão que tem entre os intelectuais e o que está acontecendo na vida real. Você está entendendo assim o que você está dizendo? Não com essa força sua, mas é um pouco isso. Eu partilho dessa opinião. Acho que os intelectuais ficam numa redoma, discutindo problemas que são seus, né? E a vida está rolando por aí, está acontecendo.
nesse quadro, né, se a gente abstrair um pouco aquilo que a gente considera como cultura, que são os grandes romances, as grandes obras, os filmes, o teatro, se a gente abstrair essas coisas, acho que a gente vai compreender como a grande manifestação cultural da nossa época, a mídia. Grande por quê? Porque é aquilo que a imensa maioria das pessoas tem acesso. Né? Então, o jornal diário, né, ele é um objeto cultural, na minha opinião, mais poderoso, né, do que um romance, do que um filme desse que passa aí para 500 pessoas. Né? Então, desse ponto de vista da abrangência, de pegar um volume muito grande de pessoas. Agora, é claro, a mídia ela vende certas ideias. E o que eu estou entendendo do que você está dizendo, e que eu acho muito interessante, é que o povo reinterpreta essas ideias a partir da sua própria experiência. As ideias que a mídia oferece, o povo já começa a interpretar. Primeiro, o povo não tem acesso a jornais, né? Mas ele tem acesso à rádio, à televisão, ele reinterpreta. Quer dizer, é uma reconstrução intelectual do mundo a partir da experiência. Isso ao mesmo tempo que a América Latina tem um pensamento próprio, né? Isso aí conhece meus fracos, entendeu? Digo assim, tentando romper com essa ocidentalização da ciência. Muito pouco, porque nós, intelectuais latino-americanos, nós falamos como os europeus, quer dizer que nós, às vezes, descobrimos as coisas, mas o nosso discurso é um discurso referido àqueles que nos dão prestígio. E isso reduz a força das nossas ideias, porque nós envelopamos as ideias num envelope estranho. Entende? Eu acho que a precoce, digamos, organização da vida intelectual na América Latina constitui um obstáculo à livre explosão de formas de interpretação do mundo e da própria América Latina e de cada um dos nossos países. Mas isso seria uma coisa mais longa para falar. A gente está acostumado a pensar no Brasil como um país ocidental. Somos todos brancos. Agora o que é o Brasil? Inclusive eu, né? Clóvis Moura diz isso, né? Clóvis Moura, que é mulato, filho do pai mulato mais escuro que ele. Clóvis Moura diz o seguinte: meu pai é branco porque mora em Higienópolis. Se morasse no Alphaville, seria preto. Eu gosto muito do Clóvis, não vou... Uma coisa esquemática. Entendeu? Um pouco. Mas o que eu quero perguntar é isso, né? Dizem que o Brasil é um país ocidental, branco, tudo isso. Agora, o que é o Brasil, de fato? É um país, eu acho que é um grande país, uma grande cultura. E como todo outro país, é um grande país e uma grande cultura. É que nós admitimos só a grande cultura no norte. E na América Latina mais do que no resto do mundo, né? Fica passando por uma ligação mais forte, né? Uma vontade de ser colonizada, né? Que primeiro os padres e depois nós nas faculdades, entendeu? Isso é terrível. Professor, que elementos o senhor apontaria assim, que tem no Brasil e na América Latina que poderiam servir de indícios para a gente desenvolver uma alternativa a essa globalização? Existe a possibilidade da gente seguir um rumo próprio? Que elementos teríamos, então, que teria que desenvolver, que já temos? Eu acho que o que nós temos de forte na América Latina é a ideia de futuro. Quer dizer, e no Brasil em particular, esse sentido de futuro que falta à Europa, né? Os europeus, inclusive os filósofos, falam muito no futuro, mas não creem bastante, porque é um continente que necessita ter medo todos os dias. Quando não tem medo, ele inventa. Isso há alguns séculos, né? A Europa. E a América Latina, ao contrário, é um continente do arrojo, do bandeirismo,
disposição de abrir novos caminhos. Eu creio que é por aí. O outro lado que eu acho importante é o fato de que nós fazemos várias revoluções ao mesmo tempo, o que não é incorporado na epistemologia das ciências sociais. No caso da América Latina, nós fizemos ao mesmo tempo a revolução demográfica, a revolução urbana, a revolução industrial, depois a revolução sexual, todas ao mesmo tempo. E os parâmetros que nós utilizamos são os europeus, tudo é devagar, tudo é lento. E onde, por isso mesmo, as organizações têm um peso forte, porque elas são capazes de comandar, de alguma forma, a evolução. No nosso caso, as organizações são menos capazes desse comando da evolução, exatamente por essa soma, essa superposição de revoluções na vida social. E como a organização é incapaz de comandar pacificamente, pelo consenso, então você tem sempre a brutalidade no governo, no caso do Brasil. A brutalidade do regime militar e agora a brutalidade do regime civil, entendeu? Quer dizer, nós temos uma brutalidade sucedendo a outra, uma brutalidade sempre porque não se leva em conta essa dinâmica da sociedade. Não se busca uma forma de organização da vida política que seja, que acompanhe a dinâmica da sociedade. Então, se criam formas de... A gente fez várias revoluções simultâneas, mas a gente não conseguiu completar uma revolução democrática. A revolução política, eu acho que... Né? Então, a gente tem aí o passado convivendo com os que querem o futuro e atrapalhando esse andamento. Né? Eu creio que sim, eu creio que sim. E isso tem que ver com o caráter das nossas classes médias. Quer dizer, apenas quem quer mudança são os pobres. A classe média quer se manter com seus privilégios. Direito não interessa a classe média. Não é? A classe média não pede direitos. Porque ela prefere ir pelo canal do privilégio. Então, o tio do Clóvis Moura, morando em Higienópolis, ele não teria privilégio. Entendeu? Então, ele ia descobrir que ele não é parte dos brancos, entendeu? Como eu faço todos os dias essa descoberta. A gente falando dessa questão da questão de raça, a gente vê que no Brasil, devido à composição étnica do brasileiro, você vê que, inclusive, você não falar em contradições de raça, você tem que falar em contradições raciais. E foi devido a essa composição no seio da sociedade, como se formou essas raças, é que umas teve mais condições de chegar ao patamar da média, classe alta, mas perdendo esses valores, né, culturais, raciais. Existe uma coisa assim que você não de negar a questão da raça, né, é a questão de origem. Não, você quer ser mais explícito, né? Eu estou falando assim, é difícil você não perceber as contradições sociais sem perceber, dentro dessas contradições sociais, uma contradição racial. Mais ou menos nesse nível. Para fazer a gente perceber como é que se dá essa questão de, tipo assim, a questão do negro é uma questão de raça ou de classe. Fica nessa questão sempre nessa polêmica. Mas são as duas coisas, né? Mas eu tendo a pensar que é mais uma questão de raça mesmo, né? Porque o Brasil é um país racista, né? Também é isso, né? Também é isso. Mas além de ser racista, eu acho que a sociedade se organizou na base do escravismo e de sua memória, né? Então, quem tem a marca, tem a marca. a ideia do outro como uma coisa, que era uma ideia oficial no Brasil até 1889, e continua não oficial, mas
vigente no Brasil atual, onde os negros são coisa, e ainda são coisa, não importa que eles possam ter uma melhoria financeira, econômica ou cultural. Professor, e tentando adentrar mais ao Brasil agora, como é que o senhor está vendo essa situação política do país? Assim? Existe, do ponto de vista da ciência, o senhor como pensador, teria algumas dicas para a construção de uma sociedade que supere essa fase desse autoritarismo civil que a gente vive, né? A gente estava vivendo uma época difícil para todos os setores que almejam o desenvolvimento humano, né? Então, daí o governo Fernando Henrique, né, que veio da própria universidade, o senhor também faz parte, que todo mundo admiramos, né, como a principal universidade brasileira. Né? Queria contar a gente pensar numa alternativa a esse governo que está aí, que é o Prado, não. Quer dizer, eu tenho muita dificuldade para discutir questões propriamente políticas, porque eu acho que é o fim do raciocínio. Pode tentar via ciência, né? Eu fui treinado, e o treino que eu dou aos meus alunos, para fazer análise, quer dizer, analisar situações, né? E aí, quando houver cientistas políticos com talento, né? Então eles vão pegar isso, as análises feitas em diversas áreas, e vão tentar dar sugestões, né? Ontem, por exemplo, o doutor Mangabeira Unger deu algumas sugestões, né? Há um outro cientista político que, aliás, trabalha com o presidente, que eu imagino que é uma pessoa também capaz de produzir sugestões, evidentemente que em função do que ele próprio, do que lhe interessa, né? Mas eu próprio não tenho autoridade técnica quer dizer, exceto como cidadão, mas não como especialista, que eu não estudo isso, me perdoe, então. Alô? Porque eu acho que a política você tem, por exemplo, a partir de minha área, eu chego à política. Agora, eu partir da política eu acho difícil para mim, né? Porque eu não fui treinado para, quer dizer, a gente tem que ter essa modéstia da área, né? O que eu lhe diria é que, olhar do Brasil a partir do seu território, o que a gente vê é uma desordem. Entende? Quer dizer, há uma desordem em todos os campos da vida social. Não é? E a maneira... O que é o território? São as coisas, né? A natureza, as obras dos homens e a ação humana, tudo junto. Isso dá o território. A maneira como a globalização incidiu sobre o território brasileiro e a própria recusa do Estado, de ser Estado, de ter um papel de reitor da vida nacional, leva a essa desordem, a uma desordem no país. Então, o que é que a gente teria que fazer, o geógrafo? É analisar essa desordem, descrever, hierarquizar as raízes, as fontes dessa desordem. Isso serviria como elemento para um debate político, entendeu? Porque discutir Fernando Cardoso acho que não tem graça, porque é apenas um cidadão, se não for ele, será outro para fazer o mesmo trabalho que ele está fazendo. Não é a questão, Fernando Cardoso não é a questão é a forma de inserção do país nesse processo atual, não é? E a existência no país de um grupo de sujeitos que decide prestar esse serviço. Então, eu creio que é um equívoco também dos partidos de esquerda esse debate sobre pessoas, porque o que nós temos que fazer, os progressistas do país, é tentar explicar à população o que é a globalização, o que é a globalização
no Brasil, como isso afeta a vida nacional, porque senão nós vamos voltar à discussão tipo o Antônio Carlos Magalhães, se fulano é bom, fulano é ruim, e aí não... Não discutir nem com... Porque o Fernando Henrique é um intelectual. Não é mais. Não é mais, ele é um político. Você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Quando você decide ser ministro, você põe parênteses a sua atividade política. Você pode voltar, acho difícil, mas você pode voltar a ser intelectual. Você pôs entre parênteses. Eu, assim, tentar formular a pergunta também. Eu acho que tem... a gente pode dizer que ele não é mais um intelectual, nessa acepção do intelectual que a gente tem dessa atividade, uma reflexão isenta, de todo um... Não, isenta não, porque cada um de nós tem sua ideologia, mas... Sim, isenta do ponto de vista desse comprometimento mais imediato. O sujeito que tem um distanciamento para poder analisar a coisa, essa acepção do intelectual. E o Fernando Henrique, aos olhos comuns, parece um pouco o intelectual. Professor. E ainda dentro da nossa... Mas o professor está longe, sei, porque ele não fala bem a língua nacional. Então, um professor, a primeira coisa é falar bem o seu idioma. Ele não é incapaz de fazer uma frase. Mas como a nossa cultura ainda é bacharelesca, os títulos valem muito. Ah, mas os bacharéis falam bem, entendeu? Que história é essa, entendeu? Essa da titulação, pura e simples. Você tem hoje uma mídia que se diz intelectualizada. Um Caderno Mais, publica... Dentro até de uma tentativa de inserção dos intelectuais, lá no suplemento literário, e toda uma trajetória que tem da intelectualidade brasileira, a partir da década de 30, de começar a ser o sujeito crítico da sociedade e essas intervenções. Ele um pouco é um simulacro disso, é uma farsa disso tudo, tem claramente uma tentativa de repor essa trajetória da intelectualidade universitária brasileira, em particular a nossa, que é o Spiana, que ele se diz o grande herdeiro disso. Enfim, você tem claramente do setor que tentava pensar essa situação periférica, essa situação nossa mesmo, seja de Brasil ou de América Latina, a condição de subdesenvolvimento, depois virou dependência, enfim, toda essa trajetória parece que encanou um projeto político aos olhos... Mas não podia, porque a teoria da dependência é o marxismo do modo de produção. O projeto político só pode ser o marxismo da formação social. O modo de produção é a história, mas não se fazendo nos territórios. A história se faz nos territórios mediante a formação social. Então, quando você pretende, através do marxismo, do modo de produção, propor, você não está propondo nada, você propõe um debate vazio, tão vazio que foi apoiado imediatamente pelas grandes agências internacionais. Estou falando do passado, não? Agora, do presente, pedir ao presidente que seja um intelectual, eu acho que é um pouco de crueldade. Agora, a crítica a isso, eu acho que a desqualificação, sem dúvida, não é nem uma questão de fazer, é um fato. Ele se desqualificou a si mesmo nas declarações que vem dando publicamente. Desde anos. Mas isso é uma discussão, honestamente, que eu acho que é uma perda de tempo, porque ele decidiu ser presidente, ser político, e nós fazemos outra coisa, e vamos continuar fazendo, eu acho. Mas a crítica a isso, eu acho que ela precisa ter pensar um pouco esse... Que só interessa a USP, isso. Essa é uma discussão da USP. A massa da população está pouco se incomodando se ele é intelectual, deixa de ser, e a nossa opinião sobre se ele é intelectual ou não. Ainda é a USP outra vez. Você pega um pouco na classe média, setores da classe média, setores mais escolarizados da classe média, né? Esse encantamento com o professor da USP, que foi para a presidência, e agora vai consertar o país, que é um pouco, eu acho, o mesmo pensamento que se tinha com o Castelo Branco. Tem o Salvador. Mas tem a globalização, como é ciência que manda, técnica que manda, não é? Então, há todo esse imaginário da inteligência. Então, tinha que pagar o sujeito, não só é o grande sociólogo, cientista político, como é o grande sujeito que teve a ideia do plano real e que resolveu.
Então há todo esse imaginário, mas não quer dizer que ele é intelectual agora. Então essa discussão não me parece que seja... Acho que a gente tem que escolher as discussões. As esquerdas, perdão, a área progressista tem que escolher a discussão, tem que escolher o debate. Não pode sair fazendo debate que não tem interesse, porque... Para a gente mesmo. Agora, você falou da entrevista do Paulo Gabriel, e que ele faz uma crítica a essa elite paulista, né? Dizendo que são uma elite europeizada, né? É uma crítica que, pela primeira vez, eu ouvi em letra impressa, mas eu já ouvi muito essa crítica, né? Principalmente de gente de outros estados, né? São Paulo não é o Brasil, São Paulo é fora, é outra coisa. Mas todos somos, a intelectualidade latino-americana, toda ela é europeizada. É, porque é de lá que vem os prêmios, é de lá que... Os bons salários, né? Não, os bons salários até não, porque... mas há recompensas, e sobretudo a forma de pensar e a forma de se exprimir, que eu acho que todos somos. Não quer dizer que não há um potencial de rebeldia, né? E de mudança, mas todos somos. Mas agora, voltando um pouco para um outro exemplo que o Clóvis Moura fala. Uma vez a gente estava conversando sobre o programa do partido. Qual aquele programa? O Clóvis Moura falou, vocês estão completamente errados de estar falando em esquerda. Porque quando a gente fala em esquerda, a gente não leva em conta a cultura do povo brasileiro, que tem uma influência grande do candomblé, e do candomblé a esquerda é o ruim. Não tem muita coisa. E eu registrei isso. Falei, pô, o Cláudio está falando de uma coisa aqui, que é da falta de sensibilidade que a gente tem, que a gente manifesta no nosso discurso, em relação à vida do povo, né? Aos ícones. Os ícones, as palavras. Olha o conteúdo, olha o significado das palavras, né? Para a gente, um pouco, né? Que é uma... Vamos falar em Partido do Progresso, né? Mas o progresso também tem lá seu peso razoável. Né? Sim. Talvez até mais do que a esquerda no nosso país, nessa tradição de votação de ideias. Então vamos encomendar uma palavra. A gente Agora, nós falamos aqui da intelectualidade, do FHC, nesse contexto, justamente eu perguntaria a mesma pergunta, assim, que elementos nós temos na intelectualidade brasileira e latino-americana para substituir o FHC? O que a gente poderia contar, assim, do ponto de vista da nossa elaboração científica, da nossa articulação mais avançada, de setores que já poderiam pensar em articular melhor, né, a leitura do povo brasileiro. Acho que isso que você falou é importante, né? Justamente. Eu acho que você tem aqui... Trabalha um pouco isso, né? Você tem aqui na USP deve ter uma porção de gente fazendo isso, porque eu não creio que... Tem gente interessante, que talvez seja pouco conhecida, mas tem gente interessante, né? Não pode deixar de ter. No Rio você tem, nos estados você tem que descobrir. Agora, enquanto o debate possível for o debate fácil, aí os partidos têm um papel nisso, porque querem discutir coisas fáceis. Então, aí não tem como as pessoas aparecer. Vai ser a discussão repetitiva, FHC, etc., não leva... Eu me recuso a essa discussão sobre FHC. Eu acho que é uma discussão pobre, entendeu? Além disso, digamos que a gente vai partir para ver o que nós temos mais de bom. Eu acho que é a dinâmica social. Quem está tentando examinar a dinâmica social, né, vista a partir... sem bajular os pobres, que eu acho que é horrível também, bajular os pobres, mas vista a partir dos necessitados, que é o papel do intelectual, né? Está do lado dos que estão
sofrendo, que são candidatos a miseráveis. Esse é que é o papel do intelectual, é um dos papéis do intelectual. Né? E apoiar, né? Por exemplo, a revista de vocês podia apoiar, podia ter uma sessão mais difícil, se é que não tem, entendeu? Onde as pessoas discutissem questão de fundo, sem a preocupação nem de agradar, nem de ser fácil. Porque não é fácil, o tal pensamento único é um arrastão, não é? Então, qualquer posição que se antepõe a isso, aparece... Então tem que... Porque acho que o grande problema nosso hoje, dos que se opõem ao que está aí, é que a discussão com frequência se dá a partir do que eles dizem. Não é? A gente acaba entrando, aceitando, e em vez de a discussão não é essa, a discussão é outra. Acho que seria por aí. Mas a gente vai explorar os limites, né? Da academia, da ciência. Não da ciência e da academia, os limites do mundo, os limites da técnica, os limites do mercado global, os limites do conformismo. São esses limites, eu acho que você está certo, que a gente tem que entender. Mas a academia, não. Por que academia? A academia é o lugar da repetição, entendeu? O mesmo molho sempre, entendeu? É evidente que tem algumas pessoas que se levantam, mas nunca deixou de ser assim. A universidade é o lugar dos medíocres, entendeu? Com algumas pessoas luminosas. Senão não se segurava também, né? Se não tivesse alguns anos, né? Sobretudo as universidades fechadas, que não gostam de abrir suas portas, que é o caso de um bom número de universidades brasileiras, onde entrar é a coisa mais difícil. Agora, você está se referindo constantemente ao papel do intelectual, de forma mais geral, né? E que na nossa época, teve uma época, 2 ou 3 décadas atrás, onde o intelectual, pelo menos, manifestava a ambição de ter uma inserção social, de participar das lutas políticas da sociedade, das lutas sociais, falar para a sociedade. E hoje, o que se percebe é que o negro está falando com o seu parceiro. Perdeu o intelectual teria perdido essa função pública. Ele teve no Brasil? Boa questão. Quer dizer, eu creio que houve um momento importante. Bom, eu não estava aqui há 20 anos, eu não estava. Eu tive a sorte de não viver esse período de não viver aqui esse período, né? Mas nas décadas de 50, né, havia esse debate nacional, propostas e debate mesmo. Hoje ninguém discute, porque é considerado como grosseiro você dizer que o outro tem uma ideia que você não gosta, né? A coisa virou tão consensual dentro da academia, tão corporativo, você troca gentilezas, porque é daí que vem o encarreiramento, né? Talvez eu conversava um pouco com você de Irã, 10 anos atrás, quando ele estava saindo da presidência da Associação de Sociólogos, né? Ele dizia isso, ele dizia que eles perderam aquela ânsia de saber. E o seu horizonte deixou de ser o horizonte do conhecimento e passou a ser a sua folha de pagamento. E o poder, um pouco o poder, né? Então, virar establishment, não é? Então, é evidente que a folha de pagamento é ingrata hoje também. A gente tem que reconhecer, né? Então, há 10 anos atrás, hoje é ingrata a folha de pagamento. Mas eu creio que no mundo como atual, o papel do intelectual é extraordinário. Num país como o Brasil, pode ser um grande papel, né? Para a codificação, você codifica, você dá de novo ao povo, que você nunca vai ver, porque você é intelectual, né? Por intermédio dos partidos, dos sindicatos, das associações, né? Aí você entrega
Agora, o que é preciso é que os partidos, os sindicatos, as associações não tirem a nata do que os intelectuais vão oferecer, que não torne aquilo aguado. E que tem uma relação mais viva, né? Porque uma coisa que eu percebo é que há uma certa entronização do intelectual também, né? Acho que não. Não. O intelectual apenas é usado quando é interessante. Aí um prefeito importante manda ele chamar, ele paga uma soma interessante, aí você fala, ele te abraça e acabou, né? Os partidos não gostam de intelectuais. Nada. Nada. Inclusive os de esquerda não gostam de intelectuais. Voltando um pouco para esse solo uspiano, essa ideia da USP como uma inovação da vida mental brasileira. Pode-se dizer... Eu conheço muito pouco sobre a USP, então eu sou tecnicamente incapaz, porque eu só estou aqui há 13 anos. Por conseguinte, eu constituo algo de até uma... Eu sou um intruso aqui nesta casa, onde... Entendeu? Só tenho 13 anos, sou um bebê. Mas para discutir menos a USP e mais a intelectualidade brasileira. Você tem hoje a continuidade de uma tradição brasileira de relação da sociedade com o intelectual que está desde os tempos mais remotos posta, desde a edificação do próprio sistema universitário, um sistema que é sempre objetivado e nunca quer reflexão, nunca a autonomia, mas o comprometimento com a constituição das leis, uma corporação jurídica, uma corporação de engenheiros, técnicos, para edificar um sistema material mesmo brasileiro. Hoje você tem esses intelectuais que vieram nessa segunda fase, menos objetivados, né, com uma pesquisa mais livre, reflexões sobre o homem, as ciências básicas. Essa Constituição em que a USP faz parte, a Universidade do Brasil, a Universidade Federal. Do Rio de Janeiro e outras. E você tem, então, eu acho que é preciso pensar isso. O que a gente tem hoje? É uma ruptura com essa inovação que foi essas universidades, e você volta, esse intelectual que falava sobre o homem, sobre o mundo, ele agora ganhou um espaço técnico de inserção, que é essa mídia especializada e que compõe um sistema cultural mesmo, uma indústria cultural, está nas editoras, está em algumas publicações bem especializadas. Então você tem uma volta, uma cooptação desse sujeito autônomo, desse sujeito que pode refletir mais profundamente sobre a sociedade e se rompe definitivamente uma tentativa de composição de uma consciência nacional. Isso até dentro do próprio percurso de um país também que acaba, né? Simultânea a produção de um projeto nacional de país, com a vinda para cá de alguns intelectuais europeus e a constituição desse sistema. Hoje, quando de novo acaba esse horizonte da identidade, da autonomia nacional, política, econômica, você tem também esses intelectuais voltando a uma dinâmica. É possível pensar isso? Você acha? Eu creio que... Eu vou dizer uma coisa que é autobiográfica e na minha idade a gente pode se permitir algumas... Quer dizer, esse tal programa de televisão que me deu evidência no país e que acabou impedindo as pessoas de me lerem, as pessoas me ouviram, estão contentes. Mas as pessoas me dizem que eu tenho coragem. Isso é horrível, porque se o intelectual, a coragem faz parte do seu cotidiano. Então não pode ter intelectual que tem coragem, intelectual que não tem, né? Agora, eu acho que isso, na sua análise, pode ser incluído. Quer dizer, o que é ter coragem? É pensar, é dizer o que pensa. Aí se você não tiver quem se dispõe a pensar, acreditando no que pensou, difundir
Aí você não tem a possibilidade de construção de um projeto nacional, porque não haverá projeto nacional sem um certo número, não precisa muitos, mas tem um certo número de intelectuais oferecendo o resultado de sua investigação, do seu trabalho. Né? Esse preconceito que nós temos contra os intelectuais, acho que teria que ser diminuído, afastado. Porque no Brasil é um grande preconceito contra os intelectuais. E muita gente tem vergonha de dizer que é intelectual por isso. E imaginar que a solução está no chamado povo, eu acho que é uma simplificação. Porque os homens do povo sentem melhor que nós. Nós somos quase insensíveis. Exceto quando somos empurrados pelo povo, né? Mas os homens do povo, coitados, eles não têm como organizar o pensamento num mundo tão complexo. Essa é a tarefa nossa, dos que fomos treinados para isso. Entende? E a gente tem medo de dizer isso. Isso é uma forma de populismo barato, esse recusar o seu... Tem que ser feito com coragem, com disposição, com trabalho, né? Agora, você foi falando da pergunta, eu fui lembrando de uma outra coisa que queria ouvir a tua opinião. Durante muito tempo se falou muito em identidade cultural do país, temos que construir identidade cultural do país, não sei o que tem. O Brasil é um país complexo, é um país grande, continental, tem características culturais que unificam, mas também tem características culturais particulares muito diferentes. O que você acha disso, dessa possibilidade de construção de uma identidade nacional? Por que não? Na realidade, ela já está, se já não está pronta, está em caminho, é que a gente talvez não considere Gilberto Gil, Milton Nascimento, Chico Buarque, Fafá de Belém como intelectuais. Os intelectuais são só os professores da USP. Então, a gente fica um pouco desiludido com o que vê dos professores universitários, mas no Brasil inteiro se canta, se repete esses boiadeiros, esses meninos do rap, que são intérpretes da sociedade brasileira no seu presente e no seu futuro. Né? Eu acho que é isso que faz o intelectual, essa capacidade de olhar para o futuro e que os grandes compositores já têm. E que isso talvez seja uma expressão, também pouco que eu pensei sobre isso, mas isso talvez seja uma expressão daquilo que está ocorrendo na base do sistema brasileiro. Tem uma mexida grande, né? A migração é muito grande. Enorme, né? Enorme a beleza, né? Eu acho que... Tá misturando tudo, né? Aquilo que nós fizemos em São Paulo, nós os baianos, que viemos para cá para fazer disso aqui uma cidade, que não era, né? Era um aglomerado de gente aí. A chegada dos baianos ofereceu uma linguagem aos paulistas, né? E se tornou uma metrópole a partir daí, somente. E isso está se dando no país inteiro, entendeu? É uma coisa surpreendente, porque em São Paulo, a gente anda pelas grandes cidades brasileiras, e São Paulo tem muito em comum com todas as outras. Hoje não tinha. Que é a nova face de São Paulo dessa digamos, dessa modificação cultural feita pelos baianos, que foi fundamental para... Daqui a pouco os paulistas vão começar a gostar de monumento, vão construir uma cidade bonita e olhando para o futuro, que não foi possível ainda, né? Vai falar sobre baiano, com certeza, entendeu? Assim que a América Latina, ela olha muito, ela tem uma questão muito da ocidentalização. Não é a América Latina, somos nós, as elites, né? Nós, que nos... Mas eu falo porque no Brasil, o norte não estava querendo se ocidentalizar. O norte? É o norte. Não disse isso não. O norte é
Não. Assim no Equador. Sim. Há uma questão de poder, porque você, para se ocidentalizar, tem que poder. Quer dizer, nem todo mundo pode se ocidentalizar completamente, porque você não tem os meios financeiros ou culturais. Aí você se salva, entendeu? Ou não. Se salva. Quer dizer, a salvação do Brasil é o grande número de pobres. O fato que a gente não pôde fazer do Brasil um país onde todo mundo fosse classe média é que permite pensar que é a solução, entendeu? Mas eu estou dizendo, eu disse ou não pelo seguinte, esses dias teve um economista que fez uma nota em São Paulo, dando um exemplo, que eu achei uma coisa dramática. Diz assim, o Conselho de Administração da Nike, que são formados por 13 diretores nos Estados Unidos, ganha exatamente o dobro do que ganham todos os 6.500 operários da Nike numa fábrica na Indonésia. Eu vi Então, isso. esses operários, eles estão ocidentalizando, né? Desse ponto de vista, estão globalizados. Só que são 6.500. Não, Porque há todo o resto que não consegue, né? Eu acho que E ocidentalizado pelo lado ruim, né? A mão de obra baratíssima. Você tem uma ocidentalização, em certa medida, dessa população que não está agregada economicamente, via até a própria cultura. Essas formas culturais, elas são muito bem ocidentalizadas. E o consumo, né? Acho que o consumo, que é o grande fundamentalismo do fim do século. Eu reparo muito isso vendo as fotos. Se tiver fotos de gente pobre no mundo, na Índia, na América Latina, Filipinas, tem lá uma roupinha, um tênis de certo tipo, uma sandália de certo tipo, é tudo mais ou menos igual, né? Alguns desses objetos aparecem de uma forma muito generalizada, né? Pelo mundo. Imagina que se a gente viajasse o mundo inteiro, a gente ia achar um pouco isso também pelos lugares. Agora, o que acontece é que você conhece Sartre, as ideias de Sartre, sabe o que ele chamava de contrafinalidade, quer dizer, esses objetos todos que você introjeta, essas ideias, objetos, relações que você introjeta, que fazem parte do seu eu e que comandam sua vida, finalmente, né? Os pobres introjetam menos do que os ricos e a classe média. Quer dizer, todos estamos subordinados a essa influência do consumo, mas não estamos igualmente prisioneiros da contrafinalidade. Quer dizer, muito mais contraditoriamente eles absorvam essa influência. Exato. Porque a vida é uma contradição, a vida social, a vida individual, o central que você faz dessa contradição. Como é que você trabalha essa contradição, como é que se dá o passo à frente ou para trás. Então, no caso do Brasil, a classe média foi ajudada fortemente a dar o passo para trás, politicamente para trás. Então, aí você tem a combinação classe média, partido desorganizado, classe média, que é uma coisa só, é a mesma lógica, a lógica dos partidos que não têm ideias e da classe média, a mesma lógica. E aí você tem os pobres que têm lampejos, que descobrem, né, o mundo e que tem aquela rebelião e a necessidade todos os dias de encarar a sua sobrevivência e que são mal representados pelos partidos. Porque os partidos de esquerda não são dos pobres, são das classes médias. Os partidos de esquerda do Brasil pensam classe média e não pensam pobre. Mesmo operário, quando é operário, Não, eu falo dos partidos que têm vanguardas intelectuais, mas que não trabalham a sociedade a partir dos pobres. Os pobres fazem parte do discurso. São enfeites. Enfeites, quer dizer, não há má vontade. Eu acho que é a incapacidade de uma epistemologia que abrange os pobres, que são sempre tratados como a gente tem que ajudar. Esse discurso meio cristão,
não é isso? Que invade os partidos políticos de esquerda. Eu acho que esse é que é o drama, entendeu? Da produção. Seria um grande desafio para a intelectualidade, então, hoje, tentar trabalhar essa epistemologia de como envolver não só o discurso. Eu estou falando a um partido, estou falando, e você me retruca. Eu estou falando a vocês próprios, que são um partido de esquerda, não devolva a bala. Entendeu? Entendeu? Um aconselhamento. Porque que faz trabalhar essa epistemologia, percebe? Nós somos uma geração também de jovens que pesquisar, que fazer alguma coisa de útil para essa. Eu acho que ela tem que ser restabelecida. Na nossa disciplina nós estamos fazendo, né? Então, eu não sou o único sujeito progressista no Brasil, tenho uma porção. Encorajá-los né, a continuar. Eu acho que tem uma coisa que nos falta, e aí fazendo um pouco de autocrítica nossa e também é um pouco esforço também que eu acho que ele deve fazer, né? Que é difícil, mas não é fácil, mas é a gente fazer um esforço brutal para olhar para o país e olhar para a sua população e tal. Por que esse esforço é difícil? Porque tem toda uma série de condicionamentos aí que faz com que a gente olhe, mas não enxergue, né? Exato. Todas as fórmulas estabelecidas. Exato, não depende só da vontade, né? Tem que ter realmente aprofundamento científico. E isso a gente ainda não temos, né? Isso é uma coisa para a gente construir, né? Mas é uma coisa... Mas é que não querem, porque vocês vieram me ver sem ter lido nada do que eu escrevi. Então, é a prova de que, entendeu? Então, eu não estou reclamando leitores, não. Eu estou reclamando a dificuldade dos partidos de esquerda de fazer esse trabalho. Inclusive de se relacionar, essa que é a outra parte dessa história, inclusive de se relacionar com intelectuais do seu tipo. Né? Por que isso? Porque a gente também tem o hábito, eu estava criticando a USP aqui, mas você pega o nosso partido, pega qualquer outro, é uma redomazinha também. É uma vanguarda, naturalmente, né? Então, né? E fica se referindo às suas coisas e tal, e lendo aquilo que nos interessa, e estudando aquilo que nos interessa. Essa coisa de olhar para o mundo, de olhar para o país, eu acho que é uma coisa que é fundamental para a gente. Hoje, simultaneamente, né? É um aprendizado para a gente. Sim. Por quê? Porque a gente vai olhar para o mundo e a gente vai ver que tem coisas aí que são altamente relevantes, né? E que foge um pouco aquele espírito de seita que se tinha no passado, que ou é comunista e é dos bons, ou não é comunista e está condenado. Uhum. Né? Mas no caso do seu partido, acho que não precisa gravar isso, eu tenho tido muita demonstração de simpatia do seu partido. Isso eu sinto. E mantendo-me independente. Mas agora, eu acho que não basta olhar Roda Viva, porque ali é uma representação, tem um lado teatral e tudo mais da coisa que é insuficiente, que... Não é? É uma forma de mistinguetização do intelectual. A televisão é isso, né? Você vai mostrar as pernas, mostrar... Entendeu? E põe um bando de gente para entrevistar. Já isso eu não posso dizer nada, porque eu gostei muito dos meus entrevistadores. Entendeu? Eu fiquei pensando, um monte de coisa para perguntar para esse cara, e os caras não perguntam. Porque também tem um pouco os jornalistas têm essa concepção também. Não é problema de não concordar. Isso é legítimo. Né? É o problema do cara, ele, no fundo, talvez desqualificar. Esse cara é um ET falando coisa aqui que está na contramão total. Tá, né? E isso eu sinto, eu trabalho numa editora grande, eu sinto no meio do meus colegas. Mas sabe que, por favor, não faça, não que é um pouco cabotino, quer dizer, a maneira como o programa foi recebido em todas as classes, não foi só no povo da faculdade. Quer dizer, aí eu senti que realmente há embaixo
no Brasil uma vontade de outra coisa. O número de pessoas que me telefonavam e Eu vi vários comentários. que telefonavam propriamente. Quer dizer, há uma fome de outra coisa. A esquerda está atrasada, entendeu? Não só a esquerda, né? Toda Sim, mas a esquerda, por definição, é a vanguarda, né? Sim, mas a esquerda, Né? mesmo a esquerda no Brasil, ela teve a sua ascensão junto com um movimento que era para além dela. Né? Toda a incorporação dos modernistas, toda uma reflexão de parte que já era universitária. E isso também, assim, existe esse isolamento. Historicamente, de todas as partes, né? A gente está na Massa Redonda, mas nós aqui também estamos na Massa Redonda da USP e as outras universidades, cada qual na sua. E assim, é um problema. Por mais que a gente tenha esse sistema cultural, a mídia, a gente tem uma superexposição a várias coisas, elas são sempre exposições sempre limitadas. restritas, né? Mas na hora aparece. Na hora aparece. Aparece. Quem foi que falou no Hegel? Foi você, né? Que é hegeliano. Então na hora aparece. Pois é, professor, nós estamos também numa fase assim de. O partido está realizando agora em outubro o seu nono congresso, né? Tentando justamente repensar uma série de coisas, porque o fato também do marxismo ter ganho uma certa amplitude no meio do movimento operário no mundo também tornou os marxistas um pouco fechados, um pouco, né? De certa forma existe hoje uma tentativa de se abrir mais, de incorporar elementos não só com marca, com carimbo, mas tentar justamente abordar essa diversidade que existe no Brasil, na América Latina, tentar justamente ensaiar alternativas de uma retomada, de uma, digamos assim, uma resistência, né, e ao mesmo tempo uma possibilidade de ir além do neoliberalismo, né, como inventar essa contra-onda. Existe uma necessidade de amplitude muito grande. Inventar o seu Ciro. Mas tem duas coisas aí que estão, dois temas que estão sendo muito discutidos aí no pessoal. E que eu imagino que nesse congresso vai ter duas conversas sobre isso. Uma é a questão da unidade das forças progressistas mesmo. Como se construir isso? É difícil, né? É um desafio, né? É um desafio que tem, mas tem que construir. E a unidade é a unidade mesmo, né? Cada um com a sua cara lá dentro, sem se dissolver dentro dela, né? Mas enfrentou, né? E a outra coisa é a natureza do partido. A natureza? Do partido. Sim. Qual é o partido que hoje, qual é a forma de organização partidária que hoje responde às necessidades que estão colocadas aí para esse setor que se julga vanguarda? Como, né? Isso vai. Agora, eu sou muito otimista quanto a isso, né? Porque eu acho que isso significa que otimista não pelo fato de ser partido, não é isso. Porque eu acho que a gente tem que olhar as coisas criticamente. Não pode botar ninguém no altar, né? Tem que olhar e o partido é um instrumento, é um fim. Tem que ver com olhos críticos também. Mas eu sou otimista porque o que eu percebo, o esforço que é feito, né? É que hoje, pensando dentro do marxismo, né? Hoje se faz um esforço maior para retomar a atividade dos nossos clássicos. Não retomar a letra dos clássicos. Refazer. Mas refazer. Refazer. Né? Olhar o capitalismo hoje, não tentando ler o Lenin, para ver se o Lenin explica o capitalismo de hoje. Mas talvez usar o método do Lenin para entender o capitalismo de hoje. De certa forma, né? Que é um método geográfico, aliás. Né? Que é um método geográfico. Exatamente. Né? Agora, e não dá tanta importância, por exemplo, a essa história, valor de uso, valor de troca, né? Que os meninos ainda repetem, que o valor de troca se assenta sobre o valor de uso. Eu não vejo isso, eu acho que o valor de troca precede o valor de uso. Vai sobreviver a ele. No mundo de hoje, mais tarde pode ser diferente, quando o povo for o centro da história, né? Mas quando é o capital, é o valor de troca que determina o valor de uso. Essa discussão sobre a mais-valia, não sei o que mais,
o que é que eu faço com essa palavra hoje? Estou perguntando, o que é que eu faço? Quando eu for trabalhar, porque quando chegar num lugar e for estudar aquele lugar para dizer como é que eu vou planificar, o que é que eu faço com essa palavra? Eu acho que Essa exploração, como ela se dá, né? Como absorve esses elementos da ciência, como essa atividade intelectual, que antes não era produtiva, claro. se torna hiperprodutiva. Exato, exato. Até para pensar essa sociedade mesmo, assim. Exato. Como a engenharia se pergunta assim, como a exploração se manifesta hoje? As formas novas, né? Isso faz parte da dificuldade de falar. Inclusive a questão da classe social que aparece geralmente como o começo da pesquisa e só para ser o fim. Quer dizer, eu não sei o que é classe social, vou saber depois. Depois de olhar o conjunto de elementos que o trabalho, o não trabalho, né? Eu vou ter que botar isso para fora porque eu vou dar aula às 2 horas e tenho que descansar um pouquinho, porque geralmente eu não segunda de manhã eu não tem porque eu tenho aula, devem ser suvinas, entendeu? Entendeu? Foi tudo mal preparado, entendeu?